Olá, bem-vindos ao segundo episódio da nossa rubrica Educação com Futuro. O meu nome é André Neves, eu sou um aluno da Junior Achievement Portugal e hoje temos o prazer de estar aqui na Galp com a Sandra Aparício, diretora executiva da Fundação Galp. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, André. É um prazer ter-vos aqui, receber-vos nas instalações da Galp, também são as instalações da Fundação Galp. É muito importante para nós estarmos aqui a conversar um bocadinho sobre a transição energética e o papel que os jovens podem ter neste processo e, portanto, se calhar começo a perguntar-te quais é que são as competências que achas mais importantes para os jovens que querem trabalhar na transição energética e na sustentabilidade. Eu ia começar por dizer que todos nós temos um papel a nível do futuro que queremos para a nossa comunidade, para a sociedade, em particular no que diz respeito à transição energética. Porque a energia, na verdade, é motor de desenvolvimento. E o tipo de energia e a forma como a utilizamos tem um impacto substancial nas famílias, nos recursos, na economia e por isso eu, acima de tudo, direi que todos nós temos um papel, particularmente os jovens, que são os jovens que estão aqui a projetar o que será o futuro e a ver a forma como poderão fazer parte deste futuro. Quando referimos de desafios e competências, eu diria que o mundo da energia, e muito motivado pela necessidade da transição energética e dos objetivos de sustentabilidade, está a mudar a uma velocidade alucinante. Tu deves sentir isso no dia-a-dia, todos nós sentimos. E eu diria que a primeira competência ou característica, mas de todos nós, mas em particular dos jovens, é ter uma vontade imensa de aprendizagem contínua, de curiosidade pela tecnologia, e de adaptabilidade à utilização de novas ferramentas, porque estas características são fundamentais para conseguirmos entender o mundo que nos rodeia e, em particular, conseguimos perceber onde é que o nosso talento e as nossas competências, especialmente aliadas à nossa motivação em termos de desenvolvimento de pessoa, de profissional, podem efetivamente fazer a diferença e fazer parte desse objetivo maior da transição energética. E para aquelas pessoas, para os jovens que têm interesse nessa área da tecnologia, na área da ciência, que tipos de carreiras é que existem atualmente no setor para essas pessoas? Eu ia começar por dizer o seguinte: as soluções energéticas que nós necessitamos para o futuro, muitas delas ainda não existem. E têm que ser trabalhadas, construídas e identificados os caminhos que todos nós como sociedade temos que seguir. E isso só é possível através de um trabalho em equipa multidisciplinar. Portanto, se me perguntasses que carreiras, que profissões, eu diria que seria sempre um mix de várias competências que contribuem para a visão que queremos de futuro. Mas, acima de tudo, e considerando aqui um impacto que a tecnologia tem e a inovação, eu diria que tudo o que está relacionado com áreas ligadas aos dados, à ciência de dados, inteligência artificial, no caso particular do nosso setor das engenharias, ciências dos materiais, biotecnologias e outros, são áreas promissoras para a criação dessas soluções de energia. No entanto, também queria dizer que é importante perceber que a transição energética, nós queremos que ela seja justa e inclusiva. E, portanto, continuamos a precisar, e hoje cada vez mais, especialistas em economia circular, especialistas na gestão de carbono, especialistas na área da gestão ambiental e do planeamento em termos ambientais, em termos sociais. Portanto, também precisamos de sociólogos. Claro, não, obviamente. Também precisamos de especialistas na área da comunicação, da economia. No entanto, há aqui algo que tem que ser transversal. É a matriz de gosto pela tecnologia, pela inovação e pela capacidade de adaptabilidade. Mas também de resiliência. Porque quando estamos num mundo em mudança, temos que ser resilientes quando aquilo que nós achamos que é um dado adquirido pode deixar de ser um dado adquirido, e como é que nós nos adaptamos a isso. E para dar aqui alguns exemplos concretos, muitos dos projetos que hoje em dia estão a ser desenvolvidos, e isto também em Portugal, quer na área da gestão inteligente de redes, na otimização dos processos com a utilização de inteligência artificial, da mobilidade sustentável, do hidrogênio verde. Por exemplo, a Galp está a desenvolver um dos maiores projetos de hidrogênio verde na Europa, em Sines, e muitos desses projetos precisam de profissionais que estejam a trabalhar nestas novas áreas tecnológicas. Por isso, eu diria que existem muitas oportunidades,
Precisamos de facto é que os jovens tenham algo que lhes desperta curiosidade e interesse por determinada área. E depois o percurso é construído no dia-a-dia, no contactos profissionais, no contexto de trabalho, até encontrar aquela área que realmente sentem que faz sentido. Pois, eu realmente tenho também sentido que as pessoas que apostam agora em toda esta vertente da carreira acabam por conseguir construir também uma carreira bastante sólida, não é? Com bastante futuro, porque uma vez que isto é uma área em crescimento e que vai continuar a crescer e etc. Agora, falando um bocadinho e olhando para o futuro, de que forma é que a energia renovável e tecnologia vão poder transformar o mercado de trabalho daqui a uns anos, ou seja, no futuro? Vou dar-te um dado que nos faz pensar. A Agência Internacional da Energia diz-nos que os desafios que temos da transição energética e da sustentabilidade vão se traduzir na criação de mais de 14 milhões de novos empregos em novas áreas. Muitas delas que não existem. Por isso, com essa premissa, eu diria que o universo que tu tens à tua frente de desenvolveres uma carreira profissional no setor e no setor de energia é imenso. E como estava a referir há pouco, o importante é manter-te conhecedor do teu contexto. E para isso não são só importantes as competências técnicas, também são importantes as tuas competências, as tuas soft skills, como se costuma dizer. E essas soft skills cada vez mais passam pela tua capacidade de ter um pensamento crítico, de teres uma predisposição para a análise de problemas, para conseguires trabalhar em equipa e desenvolveres as tuas skills em termos de empatia, com empatia no contexto de trabalho, mas no contexto também alargado da tua comunidade e do papel que tu possas ter. E essas soft skills são fundamentais para te conseguir apoiar nos passos que tu queres dar em termos da tua carreira. Eu diria que o universo de oportunidades são imensas. É verdade, sem dúvida. E indo aqui para uma pergunta um bocadinho mais generalista e que pode ser útil para todos nós, que hábitos simples é que nós podemos adotar no dia-a-dia para tentar reduzir o consumo de energia e, obviamente, poupar dinheiro? Por incrível que pareça, às vezes quando nos põem essa pergunta nós pensamos eu se calhar não posso fazer muito, mas podemos, nos hábitos mais simples. Se calhar nem todos nós desligamos os eletrodomésticos de stand-by, não é? Não sei como é que tu fazes lá em casa. Eu deixo-os ligados. A televisão está ligada e provavelmente o router também. Portanto, isto vai desde comportamentos tão simples como esses, como por exemplo nas escolhas que tu fazes em termos de transporte, de mobilidade, e hoje em dia já começamos a ter ofertas em termos de mobilidade nas cidades que nos permitem fazer essas escolhas da forma mais acertada, mas muitas vezes até mais segura. Diria também que a nível dos hábitos de consumo, nós estamos habituados a entrar em casa, e estou a falar do nosso contexto aqui em Portugal, não é? Maioritariamente nós, muitos infelizmente não o fazem, não têm essa possibilidade porque vivem em contextos de vulnerabilidade económica e energética, mas muitos de nós estão habituados a entrar em casa, ligar o interruptor e estamos a trabalhar em casa. Nós aqui na Galp trabalhamos em remoto também, muitos de nós também trabalhamos em casa, ligarmos as luzes e não nos preocuparmos com coisas simples como ter janelas em que eu utilizo a luz natural, escolher o local de trabalho em que eu estou a trabalhar em função da luz natural, das condições em termos de climatização dos espaços. Isso são pequenas mudanças no nosso dia-a-dia que fazem a diferença. E que também fazem também outras, têm a ver com o tipo de escolhas que como consumidor eu posso fazer. Mas eu deixava aqui um repto importante, que é: cada vez mais é importante termos um papel ativo na sociedade e darmos voz àquilo que nós queremos projetar em termos de futuro. E hoje em dia existe um conjunto de imensidão de oportunidades de sermos cidadãos ativos e de definir o caminho que nós queremos. Claro. Para a nossa vida e para a comunidade. Sem dúvida. Eu dou-te alguns exemplos. Já temos muitos municípios que têm orçamentos participativos e que nós podemos ir votar nos projetos que para nós fazem sentido, quer esse seja em termos de habitação, mobilidade, a utilização de espaços verdes e outros serviços da comunidade. E o nós participarmos ativamente também faz parte de como é que podemos contribuir. E para terminar também te queria dizer o seguinte: ainda há a possibilidade de cada um de nós, por exemplo, fazer voluntariado ao nível da energia. E tu podes perguntar, mas como? Exatamente como? isso.
Sim, se eu te disser que 41% da população portuguesa tem dificuldade a ler uma fatura de energia, de eletricidade, de gás, e que muitas das famílias se debatem em entender de que medidas é que têm de tomar para gerir os seus consumos energéticos e, obviamente, os custos da energia, muitos dos jovens, e nós temos muitos colaboradores nossos que se dedicam a fazer voluntariado nessa área, e não são só famílias, são instituições sociais e todas aquelas entidades em que nós podemos ter esse papel ativo e mobilizador. Ok, não fazia ideia. E só para concluir, fazendo uma última pergunta e pegando na nossa primeira, para ti, qual é que é a competência mais importante para os jovens que querem trabalhar nesta área? Eu diria adaptabilidade, pensamento crítico, mas acima de tudo adaptabilidade, a capacidade de nos adaptar. Isso é importantíssimo. Muito. Mesmo todo muito. lado. E olharmos para a vida numa perspectiva positiva. Aquela frase que é um chavão, olha para o copo meio cheio e não meio vazio. Se nós olharmos para o copo meio cheio, o nosso coração está sempre pelo menos mais inspirado e motivado para seguirmos em frente. E portanto eu diria isso, que é pensamento positivo no futuro e adaptabilidade. Ok, damos então por concluído. Obrigado muito por nos teres recebido. Obrigado, espero que estas perguntas tenham sido úteis e até já, até ao próximo episódio. Então.